Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para a nossa leitura de cartas de hoje. Esse é um canal que funciona com leituras todos os dias, né? Estamos sempre aqui fazendo as nossas interpretações, passando respostas a todo mundo que precisa da ajuda dos oráculos. Então, se você está conhecendo o canal agora, visitando pela primeira vez ou já passa por aqui, confere o conteúdo e ainda não fez a sua inscrição, então se inscreve e ativa as notificações aí para você não perder nada do que vem pela frente. Além disso, deixa o seu like no vídeo. Isso é muito importante para você contribuir com o canal, para que os nossos vídeos sejam entregues a mais pessoas, para que as nossas leituras gratuitas continuem sempre acontecendo aqui e você sempre tenha mais e mais oportunidades de ganhar mensagens das cartas no dia a dia, certo? Então conto com vocês. E vamos à nossa mesa. Vocês estão vendo aqui 3 baralhos, né, dispostos. São 2 decks de baralho cigano e aqui na parte de cima é um tarô de Marsella, tá? Então, você vai basear a sua escolha para ganhar a sua mensagem com a gente dessa vez, aqui onde nós temos as pedrinhas. Então, o baralho são 2 decks de baralho cigano, tá? Então, você vai fazer a sua escolha pelo baralho cigano. Baralho da esquerda, esse baralho branco da corujinha ali com uma ágata roxa, ou o baralho da direita, de fundo azul, com a estrela de 6 pontas e uma ágata rosa. Então já vai percebendo, já vai sentindo qual é o baralho, quais são as cartas que chamam mais a sua atenção aqui, tá? E o tarô de Marsella eu vou colocar um arcano para todo mundo, então não precisa se preocupar com escolha envolvendo esse baralho aqui de cima, tá? Só onde tem as pedrinhas. Eu deixo, né? Vocês devem ter reparado, quem já participa aqui do canal, geralmente uma pirita ali também, que é uma pedrinha de prosperidade, não só para o canal, mas prosperidade para todo mundo que participa aqui comigo, tá? Para que tudo aquilo que a gente possa ver na mesa seja acompanhado dessa vibração, dessa energia próspera para todo mundo aqui, é o que eu desejo para todos. E algumas vezes eu coloco a corujinha ali também, nos proporcionando sabedoria, para a gente conduzir melhor a nossa vida, né? Bom, então vamos falar do tema de hoje. Qual é a nossa conversa aqui? Vamos responder a seguinte pergunta: o que ele ou ela está planejando comigo? Tá? E a gente vai fazer uma situação bem interessante, olhando as coisas em curto prazo e em longo prazo. Tá? Então eu vou colocar 7 cartas na mesa para a gente analisar juntos aqui. Serão 6 cartas do baralho cigano, mais um arcano maior do tarô. Para todo mundo, tá? Independente da sua escolha aqui. Então, o que ele ou ela está planejando comigo? Antes de partirmos para a leitura, só aquela dica básica aqui, instrução para participação. Afinal, sempre tem gente nova chegando. Primeiro ponto, você está a fim de ganhar sua resposta aqui comigo? Não tenha pressa, tá? Eu faço as leituras nesse canal com calma, com tranquilidade, preocupado em fazer uma boa interpretação, de passar uma mensagem que vai acrescentar para você. Então, não é uma leitura rápida, não é com pressa que eu faço esse trabalho, tá? Você está praticamente ganhando uma consulta aqui nos próximos minutos, tá bom? Então é assim que funciona. E aí você está escolhendo o seu baralho, da esquerda ou da direita. Você vai fazer o seguinte: se você fizer a escolha da esquerda, já fica comigo direto, porque é sempre o primeiro baralho que eu pego. Se você quiser escolher o da direita, então faz o seguinte: olha na descrição do vídeo, onde eu deixo o tempo da esquerda e o tempo da direita, tá? Da esquerda, na verdade, a galera que escolhe nem precisa olhar o tempo, mas da direita sim. Para quê? Para você não ficar assistindo o vídeo inteiro, até chegar lá na sua mensagem. Você só olha aqui na parte de baixo e pronto, né? Vai lá onde está o tempo para o baralho da direita, avança direto até onde começa a sua mensagem, tá bom? Então isso é importante para você fazer o melhor aproveitamento aqui com a gente. Vamos começar então. Baralho da esquerda primeiro. Baralho branco aqui da corujinha com a pedrinha da ágata roxa, para quem fez essa escolha. Vamos lá. O que ele ou ela está planejando comigo? A gente vai ver isso em curto prazo e longo prazo, tá? Ou seja, o que a gente entende que é prioridade dele ou dela com você e o que fica para depois. É legal assim, né? Bastante informação. Então, embaralhei aqui. Vamos cortar agora o monte e vamos colocar dessa maneira, ó. Vou fazer 3 piramidezinhas aqui, aliás, 2 piramidezinhas com 3 cartas, tá? E aí, qual é a situação?
Aqui na pirâmide da esquerda, a gente vai ver em curto prazo, ou seja, o que é prioridade dele ou dela com você, né? Incluindo planejamento. E aqui na pirâmide da direita, longo prazo, que fica para depois. Então, o que ele ou ela está planejando em curto prazo, em longo prazo, tá? E ainda vou colocar uma cereja no bolo aqui pra gente, que vai ser o arcano maior do tarô de Marsella, que vai nos passar mais informações, tá? A respeito de tudo que a gente vai ter para olhar aí, sobre os planos dele ou dela com você, o que ele ou ela está planejando com você. Assim. Muito bem. Então, olha só que bonita tá a nossa mesa. Vamos abrir todas as cartas agora para a gente começar então a fazer a sua interpretação. Começando aqui pela pirâmide da esquerda, o que ele ou ela está planejando em curto prazo, tá? Então vamos fazer separadamente, eu vou abrir aos poucos, tá? Aqui a sua mandala. Então, em curto prazo, nós temos cegonha, temos lírios e temos a carta dos caminhos. Então, o que ele ou ela está planejando em curto prazo? Importante, trabalhar a questão da rotina de vocês. A carta da cegonha sempre fala sobre uma energia de mudança, uma energia de movimentação, de sair da zona de conforto, ter coragem para viver o que se apresenta, né? Explorar as possibilidades da vida. Então isso diz muito sobre mudar a rotina, sobre buscar situações diferentes para fazer. Então isso está nos planos dele ou dela com você, né? Aproveitar mais a vida, conhecer mais das possibilidades a dois, né? Criar oportunidades diferentes, quebrando a rotina, se encorajando para enfrentar situações juntos, tá? Então isso está nos planos dele ou dela com você, tá? Tomada de decisões a dois também, o que de repente vocês têm para decidir juntos, eliminando dúvidas, eliminando incertezas, carta dos caminhos, né? Vamos para cá ou vamos para lá, né? Vamos resolver, vamos fazer uma escolha juntos e aí a gente aproveita melhor isso, ao invés de ficarmos divididos, tá? Então, tomadas de decisão a dois também, né? Eliminando dúvidas, inseguranças, incertezas, para que vocês possam se encorajar juntos a viver mais o que a vida apresenta e não ficar ali em cima do muro em relação às coisas, né? Carta dos lírios também, carta 30 aqui. Energia de paz, de harmonia, tranquilidade, né? Então, alguém que deseja ficar numa boa com você. Isso também está nos planos, colocando que é uma prioridade, né? Porque aqui nessa piramidezinha, com 3 cartas, a gente está vendo o quê? O que ele ou ela está planejando com você em curto prazo. Então, algo mais imediato, né? Mais prioritário. Então, harmonizar o que vocês podem viver juntos, harmonizar a relação, a convivência, deixar numa boa, desfazer mal-entendidos, né? Para que vocês possam experimentar essa energia positiva aqui dos lírios juntos, né? De tranquilidade, de paz mesmo, daquela coisa que faz bem, que nutre o nosso espírito, né? Então é muito importante para uma situação de convívio, né? Assim, temos, né, o que ele ou ela está planejando com você em curto prazo. Então, falamos um pouquinho ali de mudança da rotina, de criar mais possibilidades, pensar em coisas diferentes para fazer, né, resolver as coisas juntos, não ficar em cima do muro em relação à vida, o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Vamos decidir logo as coisas, vamos ficar numa boa, né, a energia da paz, da tranquilidade, da harmonia ali dos lírios. E também uma carta sobre virtudes. Então, alguém que sente que pode de repente te apresentar mais, né? Que quer te mostrar mais qualidades e que quer conhecer mais das suas qualidades também, né? Essa troca no que diz respeito às virtudes que ambos podem, por exemplo, colocar numa relação, tá? Então temos essas informações aqui falando em curto prazo, o que é mais prioridade envolvendo os planos dele ou dela com você. Vamos abrir aqui agora, olha. Então, o que ele ou ela está planejando em longo prazo, o que fica mais para depois, o que de repente está mais adiado, né? Então, nessa piramidezinha é que a gente vai olhar isso. Vamos lá. Então, aqui, trevo, âncora e árvore. O que a gente tem aqui nessas cartas? Uma situação interessante que fala sobre relacionamento, tá? Âncora e árvore combinadas falam muito sobre relacionamento. Por quê? Âncora tem a ver com
estabilidade. Vamos pensar na estabilidade afetiva, estabilidade emocional, já que é uma leitura afetiva, né? Então, essa vibração aqui na âncora, tá? Mostrando o que ele ou ela está planejando com você em longo prazo. Então, a questão de estabilidade afetiva, de criar raízes aqui com a árvore, ó, pensando em algo duradouro que possa gerar frutos. Então, essas duas cartas combinadas aqui, gente, falam muito sobre a ideia de um relacionamento. Alguém que deseja um relacionamento com você, que pensa em algo sério com você, porém, veja, em longo prazo, não para já, tá? Qual é mais o momento da outra pessoa então com você, dele ou dela com você? Aproveitar a vida, deixar acontecer, deixar fluir, sem pensar tanto no que vai ser ou deixar de ser, por enquanto, tá? A gente já coloca alguém aqui que a gente já tem aqui alguém que coloca na mira um relacionamento com você, um compromisso com você, mas que não quer já decretar as coisas dessa maneira, digamos assim, tá? Então, por que que é interessante você saber disso? De repente você está se envolvendo com alguém e você tem o propósito, eu quero algo sério, né? Por exemplo, e aí para você pode ser importante também saber que ele ou ela busca algo sério, né? Porque você não quer alguém que vai brincar com você. Mas muitas vezes a gente tem esse propósito e a gente leva as coisas muito a ferro e fogo, né? Não, eu só vou me permitir se você me der a certeza de que quer algo sério comigo. E o fato é que a gente tem que viver para ver como as coisas serão, tá? Então, assim, querer definir, não, a gente vai ter um relacionamento sério, pronto. Aí você começa a viver, os dias vão passando e de repente você sente que não era isso, que não bateu essa energia, que você já quis ali, né, definir, carimbar, né, rotular, não, a gente está num compromisso. Muitas vezes a gente tem que deixar a vida acontecer, né? Dar tempo ao tempo, dar espaço para as coisas acontecerem, para um sentir mais a companhia do outro e naturalmente as coisas chegam a um relacionamento, a um compromisso, tá? Isso é fato, muitas vezes é desse jeito. Então, e eu estou explicando tudo isso porque a gente está vendo justamente o que ele ou ela planeja com você. Então, em curto prazo, aproveitar mais a vida, né? Criar oportunidades juntos, não deixar cair numa rotina, fazer escolhas para vocês viverem. Ficou em dúvida, vamos fazer isso daqui, deixa isso para lá, né? Vamos pegar um caminho aqui para trilhar e vamos fazer valer essa oportunidade, né? Ficar numa boa, nada de brigas, energia de harmonização aqui dos lírios. E assim isso vai desenhando uma energia muito positiva entre vocês. Já é uma pessoa que pensa em relacionamento com você, em compromisso, mas que talvez não vai entrar tanto nesse assunto por agora, já que nós estamos vendo aqui, olha, no planejamento em longo prazo, um relacionamento. Então vai caminhar para isso, portanto não pressione, né? Uma dica legal para você, não crie a situação de colocar outra pessoa contra a parede. Eu preciso que você se resolva comigo. Eu preciso que você defina a nossa situação, né? Eu quero saber se a gente está em um relacionamento sério ou não. Vai vivendo, vai deixando acontecer. A gente está vendo aqui os planos, olha, caminhando para isso. Muitas vezes quando a gente cria uma pressão sobre a outra pessoa, sobre o que vai ser ou deixar de ser, a gente acaba estragando o clima, tá? Então, cuidado de repente com cobranças afetivas, né? Vai vivendo, deixa acontecer, tá bem assim, então que continue bem, é um dia de cada vez e assim é a vida, né? Também. Então, com essas duas cartas aqui da âncora e da árvore, nós temos claramente esse propósito de compromisso, de relacionamento, pelos motivos que eu expliquei. De alguém que vai buscar estabilidade afetiva com você na âncora e vai criar raízes aqui, olha, para uma caminhada ao seu lado, tá? E a gente tem ainda o trevo, né, sobre otimismo, esperança. Então, mais do que nós já vimos em parte aqui nos lírios, da harmonia, da tranquilidade. Então, alguém que quer manter um clima bom com você, seja em curto ou longo prazo, tá? Então, são ótimas cartas aqui. Desfrute das oportunidades que você conseguir criar com a pessoa de quem você gosta, essa pessoa em quem você está pensando aqui para ganhar a sua mensagem. Vimos informações muito boas, considerando os planos dele ou dela com você, em curto prazo, em longo prazo, tá? E vamos fechar com o arcano maior aqui de Marsella, o arcano da morte. Aí você pensa assim, meu Deus, para que foi virar esse tarô, né? Porque estava tudo bem até agora com baralho cigano, gostei, aí vem a morte agora, o que que isso significa, né? Que vai dar tudo errado? Não, gente, calma, tá? Os arcanos do tarô,
os arcanos maiores, eles não são necessariamente bons ou ruins, eles têm muitas perspectivas ali. Então nós temos uma leitura toda positiva aqui do baralho cigano, e esse arcano da morte vai somar positivamente a tudo que a gente está vendo aqui, tá? Então não tenha medo não dessa caveira, dessa foice, da palavra morte ali. O que que é a morte, simbolicamente falando? É transformação, tá? Então, é alguém que busca uma energia de mudança de vida com você, transformação, deixando coisas ruins para trás, né? Promovendo sempre uma limpeza emocional, limpeza energética, até para poder ficar tudo bem de fato entre vocês, para haver espaço para essa energia aqui dos lírios, né? Com harmonia, com paz, para haver espaço para essa energia aqui do trevo, com otimismo, com esperança, com boa sorte, com alegria para viver, né? Para isso, a gente está sempre precisando deixar certas coisas para trás, senão a gente vai carregando bagagem emocional, muitas vezes tóxica, né? Que vai nos criando bloqueios. Então, a energia de transformação da morte ajuda muito nesse processo de limpeza constante nas nossas energias, nas nossas emoções, que precisa sempre acontecer para a renovação da vida, tá? Então, isso também está fazendo parte dos planos, do que ele ou ela está planejando com você. Sempre trazer essa energia dinâmica, né, da renovação, da transformação, não ficar acumulando bagagem emocional, principalmente no que diz respeito a guardar sentimentos negativos, mágoa, rancor, ressentimento. Aí vem a morte aqui, ó, né? E limpa tudo isso, tá? Então é alguém que está querendo fazer fluir de forma leve com você e não ficar aí entulhando bagagem emocional, bagagem energética, tá? Porque isso vai travando a vida. Então, por isso que eu falei que o arcano da morte somou de forma positiva a tudo que nós já havíamos visto com o baralho cigano para você, tá? Então, aí está repassado o recado com o baralho da esquerda, com a galera que fez essa escolha da mesa. Interpretamos tudo certinho aqui, tá? Agora a gente vai pegar a outra opção da mesa. Como eu falei, né? Não é para você vir com pressa assistir um vídeo nesse canal, porque o que você ganhou aqui foi praticamente uma consulta. É uma mensagem passada de forma cuidadosa para, né, te dar boas informações. Então, isso é importante. Agora a gente traz então aí na mesa o baralho que estava à direita inicialmente com ágata rosa, né? Voltei o arcano ali pro monte do tarô, que eu vou embaralhar de novo depois para colocar para a galera então que fez essa escolha. Se você seguiu lá a minha instrução, então vamos lá, chegou a sua vez. Vou tirar a pedrinha da ágata roxa aqui também, colocar a da ágata rosa e vamos embaralhar suas cartas. Respondendo agora para a turma toda que escolheu esse baralho então da mesa, o que ele ou ela está planejando com você. Então embaralhei aqui pra gente, cortando um monte, e agora a gente vai responder a pergunta então. Vou colocar duas piramidezinhas aqui, então vai funcionar assim, ó. 3 cartas aqui nessa piramidezinha na esquerda, que vai mostrar o que ele ou ela está planejando em curto prazo, ou seja, de repente o que é prioridade, o que é mais imediato aqui, né? E outra piramidezinha na direita vai mostrar o que ele ou ela está planejando em longo prazo, o que fica para depois, tá? De repente situações mais adiadas aí, ok? Então, 6 cartas na mesa do baralho cigano para a gente responder isso dessa maneira. O que ele ou ela está planejando em curto prazo, em longo prazo. E vou colocar um tarô ali também, né? Como uma cereja nesse bolo aí, que vai nos ajudar a entender tudo isso, passando mais informações, tá? Pronto, tá aí. Então, organizamos tudo certinho, tá montada a sua mesa, né? Vamos ajeitar bem as cartas para sair bem na foto aqui. E agora a gente vai virar tudo isso para você. Eu vou
fazer por partes, tá? Vou começar primeiro pela pirâmide da esquerda aqui, a gente olhando então o que ele ou ela está planejando em curto prazo. Depois eu passo para cá para a gente ver em longo prazo e por fim a gente abre o arcano do tarô, tá? Então vamos com calma, você vai ganhar uma interpretação bem legal aqui. Vamos começar abrindo as nossas cartas. Então, falando em curto prazo aí, o que ele ou ela está planejando com você de uma forma mais prioritária, mais imediata, né? Veio ali as cartas do homem, dos peixes e do envelope. Então, o que são prioridades, né? O que são as situações mais importantes para ele ou para ela com você agora, envolvendo os planos com você. Um primeiro ponto que eu quero falar nessa carta do homem aqui, porque é uma carta pessoal do baralho, mas que traz para gente muito da energia do plano da razão, do plano racional, né? O oposto da carta da mulher, que nos traz mais da energia emotiva, mais das emoções, né? Então, tendo surgido a carta do homem, com esse aspecto da razão, mostrando o que ele ou ela está planejando com você, eu diria o seguinte: é alguém que está querendo organizar as coisas com você, né? É, analisar mais os pontos, o que vocês podem fazer juntos, o que está legal e deve continuar acontecendo, o que não está legal e que deve ser tratado, né? Sempre de uma forma mais comedida, mais pensada, evitar impulsos, né? Atitudes precipitadas, impulsivas. Então são situações, né, que ele ou ela está planejando construir com você, né? Conduzir uma relação ou criar oportunidades a dois com essa característica mais racional, sem atropelo, sem um fazer loucura pelo outro, de uma forma organizada, um passo de cada vez, tá? E isso já diz sobre alguém que pretende ter algo bacana com você, né? Porque se é uma pessoa que às vezes só quer fazer loucura, quer se entregar totalmente a uma intensidade, a, né, aquela paixão, aquela coisa desmedida, muitas vezes isso é fogo de palha também, né? Parece tudo muito bom enquanto está acontecendo, mas de um dia para o outro você vê a pessoa dar aquela esfriada, né? Isso quando não gela, né? Então, essa carta do homem, em alguns momentos, pode te causar a impressão de a outra pessoa não se entregar tanto a você, né? Parecer um pouco frio, um pouco fria, meio distante, mas na verdade isso envolve planejamento e a gente está falando exatamente do que ele ou ela está planejando com você, né? Então, evitar situações muito emotivas, muito impulso, precipitações, viver um dia de cada vez, e isso tem muito a ver com a construção de algo a dois que possa durar, né? Então, alguém que tem boas intenções aí com você nesse ponto, porque tá querendo fazer as coisas do jeito certo, de uma forma pensada, de uma forma bem elaborada, tá? Então, não é alguém que quer só fazer loucuras com você, de repente quer matar aquela vontade e pronto, acabou. Isso daqui tem muito a ver com ideia de continuidade a dois, né? Construir oportunidades de uma forma que vocês possam criar um caminho para trilhar, né? Junto com a energia dos peixes aqui, que é de prosperidade. Prosperidade a gente não alcança com alguém só em situações casuais, né? Envolvimentos pontuais, aventuras. A ideia de prosperidade ela vem como consequência de uma construção, né? De algo que vai funcionando dentro de uma caminhada. Então, olha que legal, está nos planos dele ou dela com você atingir a prosperidade juntos. A prosperidade o quê? Afetiva, né? Quando a gente fala de prosperidade, muita gente fala, ah, então é ter grana, é dinheiro, né? Não, a carta dos peixes no baralho cigano, ela até aponta para a nossa parte financeira da vida, né? Mas aqui é uma leitura afetiva, então a gente está trazendo esse conceito de prosperidade para o nosso campo afetivo, porque prosperidade é tudo, né, gente? É prosperidade, seja profissional, financeira, afetiva, familiar, pessoal. A prosperidade está em tudo. Então, nesse caso aqui, afetiva, envolvendo o que ele ou ela está planejando com você. Construir a prosperidade juntos, ou seja, alguém que quer estar ao seu lado, né? E quer fazer isso de uma forma o quê? Organizada, racional, sem loucura, sem se precipitar, sem atropelar nada, tá? Então, se de repente está te causando a impressão de lidar com uma pessoa que parece um pouco calculista,
né? Que não tem aquela entrega emocional, aquela loucura que de repente você quer ver a outra pessoa sentir, porque aí te dá a impressão de estar sendo desejada, desejado, está sendo amada, está sendo amado, né? Isso é bom, com certeza. Mas o que a gente está falando aqui também é muito bom, né? Por quê? A gente está falando de alguém que quer construir uma situação próspera com você e que quer fazer uma caminhada de uma maneira organizada, bem pensada ao seu lado, sem loucura, né? Porque muitas vezes na loucura, na paixão, na entrega completa, a gente sai atropelando tudo. E como eu falei, várias vezes isso é fogo de palha, né? Passa de uma hora para outra. E o que a gente está vendo aqui não é esse tipo de situação de fogo de palha. É alguém que está já, né, consciente do que sente por você. É a razão junto disso, tá? Então, isso traz consciência. É um sentimento consciente, né? Ou seja, você tem um significado bem definido aqui para ele ou para ela, tá? E a energia do envelope aqui, olha, a carta do envelope que traz a energia de comunicação entre vocês. Então, alguém que deseja, né, promover mais do espaço para poder conversar, para vocês poderem, né, trocar ideias, mais espaço para se expressar o que está sentindo, para um ter mais cumplicidade com o outro, tá? Então, essa carta aqui do envelope, ou a carta da própria carta, traz essa ideia para gente. Alguém que quer promover mais desse espaço aberto entre vocês, né? Para vocês trocarem ideias, informações, para haver mais cumplicidade. Isso reforça muito os laços, né? Desenvolve mais confiança, o que é muito importante entre duas pessoas. Então, nessa piramidezinha aqui, falamos sobre o que ele ou ela está planejando com você em curto prazo, né? Mais de imediato, mais prioritário. Então, organizar a vida de vocês, criar algo juntos, que seja de uma forma sólida para uma caminhada, com prosperidade, com a comunicação fluindo bem, tá? Então, vimos ótimas intenções aqui. Agora a gente vem para a piramidezinha aqui da direita, então, que a gente vai olhar o quê? O que ele ou ela está planejando em longo prazo. Então, de repente, o que fica mais para depois, tá? Situações mais adiadas. Vamos ver. Aqui vem, então, o navio, as nuvens e o livro. O que, que nós temos aqui? Então, falando do que fica para depois. O que precisa, por exemplo, mudar entre vocês? De repente você pode se incomodar com alguma coisa no modo de ser da outra pessoa. Ah, não, isso entre nós precisa mudar, precisa acontecer diferente. Então, e pode ser uma mudança significativa para você, tá? Que você gostaria que mudasse agora, algo que você gostaria que fosse diferente agora. Para ele ou para ela, nós temos, né, situações que envolvem de repente uma transformação, uma mudança mais profunda, mais significativa entre vocês, com mais tempo, tá? Então é assim, por exemplo, você pode ter a sensação, olha, desse jeito aqui, né, não tá tão bom para mim. Eu queria que fosse de um outro jeito. Então dá para a gente pensar diferente? Dá, né? Porém com mais tempo. Então, de repente, vai te envolver a necessidade de ter paciência para transformações mais profundas entre vocês, mudanças mais significativas. A energia de mudança do navio, às vezes até mudança física, material mesmo, né? Ah, eu não estou gostando de viver aqui, não dá para a gente ir morar em outro lugar? Dá, né? Só que com mais tempo. Ou as mudanças emocionais, na forma como as coisas são conduzidas também. Então a gente vê processos de mudanças para vocês, de novos horizontes, porém com mais tempo. Até porque nós temos aqui, olha, alguém agindo pela razão, sem fazer loucura, sem fazer impulso. Então, tudo que envolva, por exemplo, investimento, que vai modificar a rotina de uma forma assim muito significativa entre vocês, não vai ser promovido de imediato, tá? Tenha isso em mente. Então, se você está desejando ver mudanças profundas aí na sua forma de lidar com ele ou com ela, no relacionamento, enfim, mudanças mais importantes vêm com mais tempo. A gente está vendo isso dentro do que ele ou ela está planejando com você. Promover mudanças, porém, com calma. Nada na loucura, né? Nada assim de uma hora para outra, da noite para o dia, não. Tá legal? E a gente tem aqui, olha, nessa parte de baixo, as nuvens e o livro, né? Que fala sobre o quê? A carta das nuvens, de repente, situações entre vocês agora que estão causando ansiedade, é, incertezas, insegurança do que vai ser ou deixar de ser, né? Tudo isso a gente vê sendo resolvido aqui pelo que um tem a aprender com o outro, tá? Então, na verdade,
um conhecendo melhor o outro e sabendo lidar melhor com o outro, né? Isso vai trabalhar esse sentimento, muitas vezes de angústia, de ansiedade, de inseguranças, né? Por a gente não conseguir ver. Por exemplo, você pode experimentar essa situação aqui das nuvens quando você quer que a outra pessoa se abra mais com você, te dê uma demonstração afetiva maior para você ter a certeza do amor que ele ou ela sente, isso não acontece. Aí você fica ali, né? Por que que não se abre direito comigo? Por que que não se expressa? Por que que não dá uma demonstração, aquele calor humano maior, né? Então, na verdade, às vezes você tem que saber observar como a pessoa é, né? E o que ela consegue te entregar, né? Pode ser que às vezes a gente queira do outro mais do que o outro tem a oferecer. Isso não é ruim, tá? A gente tem que saber, na verdade, enxergar todos os pontos, né, de uma pessoa que está ao nosso lado ou com quem nós pretendemos nos envolver, porque aí a gente entende até onde a pessoa consegue ir em cada aspecto, né? Então, a carta do homem que apareceu aqui no que ele ou ela está planejando em curto prazo, de repente mostra também uma característica da personalidade dele ou dela, um jeito mais racional de agir. E isso envolve o quê? Menos entrega mesmo, né? Porque é uma pessoa que não é tão impulsiva, né? Que está sempre ali medindo as consequências, pode ser um pouco mais calculista, né? Então, de repente, essa característica acaba te causando um pouco de ansiedade. Você quer ver mais entrega, quer ver mais coisa acontecer, né? Mais demonstração. E talvez você só precise aprender a lidar com o jeito da pessoa, tá? E a Carta dos Livros tá falando sobre isso aqui, o aprendizado, que juntos vocês acabam conquistando com o passar do tempo, né? Um aprendendo mais sobre o outro, um conhecendo mais sobre o outro, a troca da relação, né? Aquilo que você tem a ensinar e a aprender com alguém, com ele ou com ela, e o que ele ou ela tem também a te ensinar e a aprender com você. Então isso é conquistado e isso ajuda aqui nessa parte das nuvens, para que não existam incertezas, inseguranças afetivas entre vocês, tá? Então, dentro do que ele ou ela está planejando em longo prazo, né? Então a gente já percebe uma coisa mais calculada aqui, mais relacionada a essa energia racional da carta do homem, que pode ser mesmo um traço da personalidade da pessoa de quem você gosta aí, né? Porque já é alguém que está aqui planejando que de repente vai ser mais fácil de lidar com você com o passar do tempo, com os aprendizados que vocês vão conquistar juntos e de repente turbulências emocionais pelas quais vocês passam atualmente deixam de acontecer exatamente com essa energia aqui do aprendizado na relação, com a troca, com o passar do tempo, com um conhecendo mais sobre o outro, sabendo mais, né, do outro. E a gente está todos os dias conhecendo um pouco mais a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa de quem nós gostamos. Por um motivo muito simples. Todos os dias nós nos conhecemos um pouco mais também, né? O autoconhecimento é adquirido também de forma constante, tá? Não dá para você dizer hoje que sabe tudo de si. De repente acontece uma situação na sua vida que nunca aconteceu e você não sabe qual é a sua reação diante daquilo, né? No fato é que você vai saber como você reage, como você lida, então você se conhecer um pouco mais ali também. E na relação, isso está acontecendo o tempo todo, né? Essa troca. Então, com o tempo, então, falando do que ele ou ela está planejando com você em longo prazo, já também organizar essa parte entre vocês com o passar do tempo. E como eu falei, mudanças mais significativas, mais profundas, também com mais tempo. Nada mudando de uma maneira radical entre vocês da noite para o dia. Então, se você é uma pessoa já de fato mais ansiosa, tem pressa de ver as coisas acontecerem, de mudanças serem encaminhadas, você vai ter que trabalhar essa ansiedade, tá? Para poder caminhar bem ao lado dele ou dela, da pessoa de quem você gosta aí. Estamos vendo todas essas características. E agora vamos abrir aqui o tarô. O tarô vem com o arcano dos enamorados, tá? O arcano dos enamorados que traz com certeza a energia do amor aí também, né? Mas não é só isso. Muita gente olha para os enamorados e já pensa exatamente na parte afetiva, na energia do amor, que vem então também mostrando o sentimento dele ou dela por você, tá? Mas está falando muito sobre fazer escolhas, né? Então isso daqui envolve o quê? Dentro do que ele ou ela está planejando com você. Escolhas precisam ser feitas aí. Isso de repente vai envolver
Por exemplo, para a relação poder acontecer, para um relacionamento ter continuidade, para oportunidades a dois surgirem, né? É, algum sacrifício pessoal, tá? Por exemplo, a rotina de trabalho ou uma atividade que de repente é incompatível com a ideia de se manter um relacionamento e fazer tal coisa ao mesmo tempo, tá? Então, é uma carta que mostra uma necessidade aqui de desapego. Provavelmente que a pessoa já sente que, por exemplo, com o que está trabalhando, com a rotina que tem, com os horários que tem, não vai dar para manter um relacionamento. Então já vem essa ideia, né, de precisar desapegar de alguma coisa, de fazer escolha seguindo mais o coração, né, ouvindo mais o próprio sentimento. Então, alguém que produz esse tipo de mudança também com você, né, conseguindo ouvir mais do próprio sentimento, valorizando mais aquilo que sente com você, para poder criar mais oportunidades, mais possibilidades ao seu lado, mas a gente vê isso de uma forma, repito, né? Lenta, o ritmo aqui na velocidade do navio, mudanças significativas acontecendo com mais tempo, uma pessoa que vai sempre avaliar os prós e contras, que sempre vai medir um pouco as próprias atitudes, né? Não vai fazer loucura, não vai se precipitar, certo? Então, a gente tem uma pessoa que caminha para querer ficar ao seu lado, que deseja estar com você, criar um relacionamento, criar oportunidades a dois, dar uma boa continuidade no que vocês podem viver, mas sempre com calma, com o uso da razão, né? Sem aquela intensidade toda, sem aquela loucura da paixão, tá? Então isso é importante de te falar, para você conhecer mais também sobre a pessoa que você tem ao seu lado ou que você pretende ter ao seu lado. Senão você fica sempre esperando ali de repente uma situação diferente, uma reação diferente, e não é como a pessoa tem para reagir, porque não faz parte de quem ela é, tá? Então, assim, nós vimos aqui em curto prazo, né? Organizar as coisas entre vocês, criar prosperidade afetiva, o que é muito legal, abrir mais a comunicação, que é muito legal também, mas em longo prazo. Derrubar as inseguranças, as incertezas que podem existir entre vocês pelo aprendizado proporcionado pela relação, criar situações de mudanças, né? Sempre levando a vida para outro patamar, mas de uma forma planejada. E aqui fazer escolhas que são ouvidas pelo coração, pelo sentimento. Então isso é importante por quê? Porque é alguém que nunca vai desconsiderar o que sente por você na hora de fazer escolhas na vida. Vai sempre, né, levar ali em consideração a importância da sua presença. Se não for com você, não vai valer a pena, tá? Então isso é muito legal, porque mostra uma pessoa constante ao seu lado, tá bom, gente? Fechamos assim a nossa leitura, então. Essa foi a mensagem para todo mundo que escolheu o baralho que estava à direita inicialmente no vídeo. Então, só para a gente fechar, se você chegou até aqui e ainda não colocou o seu like, então deixa aí o seu like, deixa um comentário também para a gente interagir. Inclusive, você pode usar o campo dos comentários para sugerir temas, alguma pergunta que você quer ver respondida por aqui. Não é certeza de que vai rolar, mas eu estou sempre avaliando, né? E se for uma pergunta que eu considerar pertinente aqui para nossa coletividade, então será incluído na programação do canal, tá? Aí vai rolar um vídeo com a sugestão que você deu, certo? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.